pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente à farmacologia. Então, se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais informações, se inscreve no canal e deixa o seu joinha e vamos ao que interessa. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os bloqueadores neuromusculares. O que a gente pode falar sobre esse grupo de fármacos? Primeiro, a sua classificação. Ele apresenta dois grupos que vão estar ali separando segundo as suas afinidades estruturais, que seriam os dois grupos, os esteroides de amônia, e também podemos citar outro com nome meio diferente, mas que você pode acompanhar aí na tela, que é o benzilizoquinolonas. Esses dois grupos estariam formando a junção desses fármacos que vão estar dentro dos nossos bloqueadores neuromusculares. Então vamos começar falando sobre os esteroides de amônia. Esse grupo, esteroides de amônia, seria exatamente uma classe de esteroides que estaria sendo formado com alguns grupos de amônia nesses esteroides. E a gente pode dar alguns exemplos que compõem esse grupo, alguns exemplos de fármacos, como o vancurônio, o vecurônio, o pancurônio, também o rocurônio. Basicamente, esses três seriam os principais que estariam conformando esse grupo: vecurônio, pancurônio e rocurônio. Vamos falar um pouquinho de cada um deles para a gente ter uma noção para adentrar a fundo ali nos próximos vídeos. Primeiro, o pancurônio. O pancurônio, como a gente falou, ele é um bloqueador neuromuscular que faz parte dos esteroides de amônia. Ele que foi um dos primeiros a ser descobertos, ou o primeiro a ser descoberto desse grupo, mas ele apresenta uma desvantagem. Uma desvantagem por quê? Porque ele não apresenta uma seletividade alta. O que é isso? Ele não vai ter uma especificidade para determinado tipo de receptor ali na junção muscular, neuromuscular. E qual o problema disso? É que ele pode se ligar a vários tipos de receptores e pode acabar ali bloqueando a região ganglionar, formando um bloqueio ganglionar. Também pode provocar um bloqueio vagal, exatamente, o nervo vago, ou um bloqueio vagolítico, como você preferir, e isso não é interessante. Porque, principalmente em altas doses, ele vai causar o que a gente fala de taquicardia. E essa taquicardia nada mais é do que o aumento da frequência cardíaca, o aumento do débito cardíaco, de forma exagerada. Então, essa é uma desvantagem do pancurônio. Ele não tem uma seletividade, então ele sai causando aí vários bloqueios. Bloqueio ganglionar, bloqueio aí vagal e em altas concentrações, como falamos, aumentando em altos níveis a frequência cardíaca. Outro ponto que talvez não seja vantajoso desse fármaco é que ele apresenta uma vida longa, uma meia-vida aí até avantajada. E isso porque ele é eliminado por meio renal. Então ele vai ter ali uma metabolização mais demorada, mais lenta. Então ele tem uma meia-vida mais prolongada no nosso organismo. Outra característica que não devemos esquecer do pancurônio é que ele não vai induzir a liberação de histamina. E guarda essa informação porque alguns fármacos, como a gente vai ver mais à frente desse grupo, eles vão induzir essa liberação. Então, o pancurônio não induz a liberação de histamina. Agora, falamos do pancurônio, mas que outros fazem parte dos esteroides de amônio, desses bloqueadores neuromusculares? O rocurônio e o vecurônio. O rocurônio e o vecurônio, eles já têm uma especificidade maior por alguns receptores, diferente do pancurônio que a gente falou. E por esse motivo, eles não vão causar o que o pancurônio faz. Como, por exemplo, o rocurônio e o vecurônio não vai causar bloqueio ali generalizado, por exemplo, bloqueio vagal, bloqueio ganglionar, não vai aumentar dessa forma também a frequência cardíaca de forma exagerada, como o pancurônio faz.
Então eles basicamente têm essa diferença, eles têm uma maior especificidade, então em altas doses, praticamente eles não vão causar um alto estrago como o pancurônio faz. Mas também esse rocurônio e o vecurônio, eles também não vão induzir a liberação de histamina, como a gente acabou de falar. Então, não libera histamina. Tem também o rocurônio e o vecurônio uma meia-vida menor, fazendo uma relação com o pancurônio. Então, vecurônio, pancurônio, meia-vida reduzida, em comparação com o que a gente falou anteriormente, que é o pancurônio. E também, o que a gente pode ressaltar de importante é que o rocurônio, ele apresenta como um antídoto, se assim a gente pode dizer. Em que sentido? Nós utilizamos, por exemplo, esse rocurônio em um paciente. Porém, ele chegou em doses tóxicas que está ali causando muitos efeitos adversos. Só que existe aí um pulo do gato. Nós temos o antídoto. E administramos esse antídoto que vai frear a ação desse rocurônio. Então isso é algo que dá segurança ao fármaco. Por quê? Porque se ele está causando mal, eu uso um outro fármaco que vai estar ali freando a sua ação. Então é como um reversor do mal que estava causando esse rocurônio, se assim a gente pode dizer. Então tem esse detalhe para você, essa observação. O rocurônio tem um antídoto. Quando o rocurônio está fazendo mal ali, em excesso, eu uso um fármaco que vai dar uma frenada nele ali. Opa, dá uma segurada. Então nós falamos basicamente desse grupo, os esteroides de amônia, que são um grupo classificado aí dentro dos que fazem parte dos bloqueadores neuromusculares. Porém, existe um outro grupo que a gente falou no início, que é os benzilisoquinolinas. Eles que estão ali também fazendo parte desses bloqueadores neuromusculares. E a gente pode falar aí para você que alguns exemplos são a cisatracúrio, também podemos citar o atracúrio e o mivacúrio. Basicamente esses três seriam os principais. E para ficar mais fácil para você identificar, eles terminam com esse cúrio no final. Então fica mais fácil de você aí identificar esse grupo de bloqueadores neuromusculares. Então é mais fácil. Agora, uma coisa que eu tenho que chamar a atenção para você aqui é que alguns grupos de pacientes não podem ou não é aconselhável utilizar esses fármacos. Por quê? Porque eles liberam a histamina, eles induzem a liberação de histamina, ao contrário dos outros fármacos que a gente acabou citando anteriormente, que são ali do grupo dos esteroides de amônia, que a gente falou agorinha. Porém, esse grupo aqui, eles induzem a liberação de histamina. E isso não é interessante para que paciente? Paciente asmático, porque a histamina ela induz esse processo inflamatório, onde a asma vai ter ali um agravante maior. Então, tem esse ressalvo aí para você de não utilizar esse fármaco em pacientes asmáticos. Então, fica essa observação. Agora, outras características desse grupo é que eles não vão induzir o bloqueio vagal, eles não vão produzir, como a gente falou do pancurônio, aquela taquicardia, aquele aumento da frequência cardíaca excessiva. Então eles têm aí certa vantagem também. Então nós já vimos que eles não vão provocar esse bloqueio vagal, também não vão provocar bloqueio ganglionar, e isso é importante, é uma vantagem para esse grupo. Mas lembre-se dos asmáticos com observação que a gente falou anteriormente. Agora, quanto à eliminação desse grupo de fármacos bloqueadores neuromusculares, eles podem ser eliminados de duas formas ou duas vias. Primeiro, por esterases que vão hidrolisar esses fármacos, ou também seguindo uma via específica chamada via de Hoffmann. Essa via de Hoffmann que é uma degradação autônoma. E existe aí uma vantagem dessa via de Hoffmann. Por quê? Porque ela não vai sobrecarregar o fígado. Então, se eu não sobrecarrego o fígado, qual a vantagem disso?
A vantagem é que eu posso utilizar esse tipo de fármaco naqueles pacientes que estão em um quadro de insuficiência hepática. Então eu posso utilizar esses fármacos porque o paciente já está com o fígado comprometido, uma insuficiência hepática, porém esse fármaco não vai ter a sua metabolização ali, ele tem uma degradação autônoma. Então essa via de Hoffmann não sobrecarrega o fígado, pode ser utilizado nesse grupo de pacientes. Então a vantagem que fica para esse grupo de fármacos bloqueadores neuromusculares. Então, pessoal, com isso fizemos um resuminho referente a essa classificação desses bloqueadores. Se eu te ajudei, deixa o teu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?